Então vamos continuar em Mateus, abra aí comigo. Mateus capítulo 5, vamos ler do versículo 1 ao versículo 6 agora. Nós estamos avançando, gradativamente pelas bem-aventuranças. Estamos desde o mês de junho falando sobre as bem-aventuranças. Começamos 1º de junho, quando eu comecei falando, verso 3, bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres espiritualmente, porque deles é o reino dos céus. No domingo seguinte, a pastora Cristiane falou, versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós demos uma pausa, domingo passado, eu retomei, versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E hoje nós então vamos para o versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos orar nesse momento, que seja não apenas eu falando, mas vamos pedir ao Espírito Santo, peça agora aí em seu lugar, Espírito Santo, fale comigo, não seja a palavra do pastor Marcos, mas seja a palavra do Senhor, através da vida dele. Peça para que o Espírito Santo me use, com autoridade, com clareza, que o Espírito Santo coloque suas palavras em minha boca. Senhor, eu oro por isso, eu oro para que eu fale apenas da parte do Senhor. Impeça, Senhor, de eu falar qualquer conceito humano, qualquer conceito próprio. Eu oro para que sejam os conceitos da Tua palavra. Eu oro para que o Senhor possa, através de mim, transmitir o Teu recado. Pessoas que estão aqui precisam ser desafiadas a uma vida, Senhor, de justiça. Nós oramos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, primeiro nós falamos, irmãos, sobre pobreza espiritual. Ou seja, eu reconheço que preciso de Deus. Eu reconheço a minha total incapacidade de viver a vida espiritual independente de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, são pessoas que reconhecem sua dependência de Deus, e não reconhecem apenas de palavras, que reconhecer, todo mundo reconhece, não, eu preciso de Deus, mas é mais do que palavras, é uma atitude. Então isso elimina todo o orgulho, isso elimina toda a independência da nossa vida, toda a autossuficiência. Segunda coisa que foi falada é bem-aventurados os que choram, porque lamentam a condição espiritual que estão. Bem-aventurados aqueles que choram, porque reconhecem que são pobres espiritualmente, reconhecem sua condição, sua incapacidade de ter vida, e então choram, lamentam, se quebrantam. É uma atitude de quebrantamento na presença de Deus. E em seguida então falamos sobre bem-aventurados os mansos. Manso, domingo passado eu preguei, você pode ir no YouTube e assistir a mensagem na íntegra. E manso não é uma pessoa tola, não é uma pessoa que todo mundo manda nela, não tem a ver com personalidade, não tem a ver com temperamento. Mansidão não tem a ver com uma pessoa ser calma. Eu dei vários exemplos aqui. Eu sou uma pessoa aparentemente calma, mas eu percebi que eu não era, quando debaixo de pressão, quando levei fechada no trânsito, quando alguém fez algo que eu não gostei, e ali veio à tona o verdadeiro Marcos, porque nós revelamos quem somos, sabe quando? Debaixo de pressão. Tem duas coisas, aliás, três, que revelam quem a gente é: quando a gente está debaixo de pressão, quando a gente está liso e quando a gente está com muito dinheiro. Essas situações mostram quem somos. Debaixo de pressão, liso, que aí tem gente que faz qualquer coisa, rouba, mata, mente, desagrada a Deus, e com dinheiro também. Eu acho que o teste de dinheiro, bolso cheio de dinheiro, ainda é mais forte do que o teste do liso, porque uma pessoa com dinheiro, ela pode simplesmente se afastar de Deus, esfriar na fé e fazer do dinheiro o seu Deus. Então são testes.
eu passei por testes e em algumas ocasiões eu fui reprovado. Deus me mostrou que eu não era manso. Só baixa um pouquinho, por favor, acho que está dando um pouco de microfonia. Eu tenho os ouvidos bem sensíveis, irmãos. E quanto mais velho eu estou ficando, mais chato. Meu Deus do céu. Eu não sabia que uma pessoa que vai ficando velha vai ficando chata. E é verdade. Tem hora que nem eu estou me suportando mais. Eu digo, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim, Senhor, para que eu não seja esse velho ranzinza, né? Mas o Espírito Santo vai nos ajudando nesse processo. E agora vamos então para bem-aventurados os que têm fome e sede. Antes da gente ver propriamente o que é ter fome e sede de justiça, eu acredito que muitos se perderam nesse texto. Tem várias linhas de interpretação, várias linhas teológicas que interpretam fome e sede de justiça como algumas coisas. E a gente quer realmente descobrir o que é que Jesus quis dizer. Bem-aventurados, felizes, abençoados os que têm fome e sede de justiça. Para alguns, fome e sede de justiça é justiça social, certo? Passa pela política. Então, são pessoas que têm o desejo de ver uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais equilibrada, economicamente falando, uma distribuição melhor de renda. Essas pessoas, elas falam mal do capitalismo, né? Como se fosse o mal de todos os tempos, né? Exaltam a justiça social, né? E Jesus não estava falando de justiça social, certo? Os teólogos da libertação têm, né? Teologia da libertação, eles seguem por esta linha. Os pobres de espírito, na verdade, para eles são pobres, os pobres mesmo de dinheiro. E fome e sede de justiça é fome e sede de ver uma sociedade, né, mais justa, mais fraterna. Jesus não estava falando do aspecto social, econômico. Jesus estava falando de algo muito mais acima. Por quê? Porque se nós realmente tivermos sede e fome de justiça, de verdade, da justiça de Deus, a sociedade seria transformada. Então, a gente não crê que a mudança da sociedade, a mudança do Brasil, virá através da política. Virá através de uma pessoa, de um candidato. Nós já vimos isso. Infelizmente, a igreja entendeu que candidato X era o Salvador, era o Messias, E assim, eu nunca tive esse entendimento, apesar de eu ter votado nesse candidato, mas eu nunca tive esse entendimento de que ele seria a solução para os problemas da nossa nação. Por quê? Porque não virá através de um homem, não virá através de um homem falível. Eu vejo muitas pessoas até inclusive defendendo, nós somos de direita, da ideologia de direita e tal, mas que eles traem suas esposas, eles mentem, eles roubam, tem corrupção também na direita. Então assim, gente, vamos parar dessa ingenuidade, achando que Jesus estava falando aqui de uma ideologia. Não, Jesus aqui está falando do progressismo. Não, Jesus estava falando aqui do conservadorismo. Não é isso. Vamos mais adiante, Vamos crescer em conhecimento de Deus e da Bíblia, para a gente poder colocar o coração nas coisas corretas. Eu não estou dizendo aqui que a gente possa votar em qualquer candidato, tá? Até porque eu já revelei meu voto, Mas por pura falta de opção, e porque eu não votaria em quem declaradamente tem conceitos antibíblicos, eu não voto. Se a pessoa disser que tem conceitos que bate contra a Bíblia, já está fora. Mas ao mesmo tempo eu tenho maturidade para entender que a salvação, a redenção, não só do Brasil, mas das nações. As nações estão clamando por um governante. As nações estão clamando por uma liderança. As nações estão clamando por justiça. Há muita injustiça no mundo. Mas o que as nações não sabem é que essa justiça não virá
através de um governo humano. Essa justiça virá sim através do justo. O justo com J maiúsculo. E sabe quem é o justo com J maiúsculo? O nome dele é Jesus Cristo. Quando ele voltar e estabelecer o seu reino de 1000 anos na terra, será o governo do justo e dos justos. Porque os mansos herdarão a terra. Foi a mensagem do domingo passado. Tem pessoas que acham que o sede de justiça, fome e sede de justiça é sinônimo de desejo de vingança. Eu já vi muita gente confundindo. Não, pastor, eu tenho sede de justiça. Eu quero que Deus faça justiça. E por trás estava o quê? Um sentimento de vingança. Eu quero que a pessoa que me fez sofrer pague. Mas pague assim, bem pago. Eu era desse tipo, né? Não vai pagar só o que me deve, não. Vai pagar mais ainda e vai vir rastejando e eu não perdoo. Vai implorar perdão, eu vou dizer, eu vou pensar. Não tem ninguém aqui, né? Ninguém aqui, só eu, sou o pior dos pecadores aqui. Vou até tomar meu cafezinho aqui. Então algumas pessoas acham que sede e fome de justiça é desejo de vingança. Não é. Ser compensado por uma traição, isso é sede de justiça. A maioria de nós aqui já fomos traídos, né? Ou no relacionamento de namoro, de noivado, ou no casamento, ou de um amigo, de um colega de trabalho. Nós já sofremos algum tipo de traição. Então, para alguns, sede de justiça é compensar essa traição. Abandono. Quantos aqui já foram abandonados? É diferente de ser traído, né? Ser abandonado é silencioso. A pessoa sai e nem dá tchau. E isso também gera em nós um senso de vingança, que a gente usa o nome de justiça, tá? Uma morte, né? Eu estava lembrando, posso usar o exemplo da irmã? A irmã Leide teve um filho assassinado. E quando eu estava escrevendo isso, eu lembrei da senhora. E ela, como mãe, naturalmente falando, ela tinha um sentimento de vingança. Ela queria que o assassino pagasse pela morte do seu filho. Imagina, gente, eu nem sei que nível, irmã, de dor é essa. Eu nem consigo assim chegar. Agora, ela me contou, uma ocasião, a experiência que ela teve de perdoar o assassino. Isso é a verdadeira justiça. Porque você agora entrega nas mãos de Deus. Senhor, não é comigo, eu perdoo, eu entrego nas tuas mãos. Faça como o Senhor quiser. A senhora sabe o destino do assassino hoje? Se está vivo? Então, ela não sabe que rumo essa pessoa tomou. Mas assim, queridos, Deus é um Deus justo. Se Ele não pagou na justiça terrena, porque nós temos justiça na terra, que teoricamente era para compensar essas coisas. Mas talvez se a justiça terrena falhar, mas a justiça de Deus não falha. Então é entregar nas mãos do Senhor para que Ele faça, e não eu fazer com as minhas próprias mãos. Às vezes é um prejuízo, né? Eu falei aqui, né, domingo passado, que eu estou vivendo um pouquinho disso, né, nessa construção. Construir uma casa é um grande desafio e nos ensina muitas coisas. Eu tinha ouvido muitos vídeos, muitas dicas. Eu tinha ouvido muita gente que constrói, até Tiago mesmo que estava construindo na mesma época, né? Aprendi muito com ele, né? Copiei muita coisa, né? Muita coisa que está lá, eu fiz porque eu vi que ele estava fazendo e tal.
E uma das coisas que eu tinha ouvido era: não pague nada adiantado. Não pague, não dê dinheiro adiantado, a menos que seja um adiantamento, né, para alguém de confiança, uma empresa, com toda a documentação, né, recibo, contrato, tudo bonitinho feito. E eu disse: não, eu não vou fazer isso. Eu não tinha errado, mas aí eu fiz um negócio, paguei um valor significativo, adiantei o valor, não pedi recibo, não fiz contrato, não conheci a pessoa. Gente, eu fiquei cego, né, no desejo de ver a coisa avançando, a obra avançando, a construção. Eu fiz isso. Eu pensei que a pessoa tinha sido indicada por uma outra, e eu fui na pessoa e disse: fulano, foi tu que indicaste tal profissional? Ela disse: não, eu não. Eu só citei que ele tinha falado comigo tempos atrás. Eu digo: eu não acredito. E eu nem sei onde é o local de trabalho dessa pessoa. Veja. E aí, como não quer nada, conversando e tal, e ele me enrolando, e eu disse: manda a localização aí do lugar onde tu trabalhas. Aí ele me mandou a localização. Eu digo: bom, pelo menos eu já tenho, né, alguma coisa. Mas assim, diante desse erro que eu cometi, me veio, como eu citei semana passada, no domingo passado, aquele sentimento de: poxa, eu fui prejudicado, eu fui roubado, enganado, e eu quero justiça. Então, essa justiça humana, ela pode, queridos, estar em nome de uma vingança, certo? No meu caso, eu não quero vingança. Eu quero realmente justiça. Eu quero que o dinheiro seja devolvido, só isso. Mesmo que eu perca alguma coisa, eu vou perder, mas eu quero que o meu dinheiro seja devolvido. Então, eu posso recorrer à justiça humana? Posso, não é errado. Até já falei com o Adriel, né? Você vai ser meu advogado, você não vai cobrar honorários. Você vai lá, não diga que é meu filho. Eu vou dizer: ó, meu advogado vem aqui, viu, resolver. Agora eu não vou resolver mais nada, meu advogado que vai resolver. Não é errado buscar a justiça humana, certo? Desde que eu esteja realmente correto em meu coração. Eu preciso estar com o coração correto. Não é uma vingança. Eu não quero nada além do que realmente é meu. Então, esses dois conceitos são errados, certo? Sede de justiça, às vezes, é essa justiça política, essa justiça social, e não era isso que Jesus estava falando. Ou sede e fome de justiça para alguns é vingança. Isso está totalmente fora do padrão bíblico. Qual é o conceito bíblico de justiça? Eu vou ler aqui para vocês. Justiça é a qualidade de agir corretamente. Estou falando de, biblicamente, a palavra justiça no Novo Testamento, dikaiosune, é a palavra justiça, significa a qualidade de alguém agir corretamente. E a pessoa que age corretamente, ela é chamada de justa. Uma pessoa justa é alguém que age corretamente. Porém, o conceito bíblico vai mais ainda. Preste atenção. A palavra sugere conformidade com a vontade revelada de Deus em todos os aspectos. Então nós temos a justiça com J maiúsculo, a justiça de Deus com J maiúsculo, e nós temos a justiça com J minúsculo, que é derivada da justiça maior. Deus é justo. Justiça é um dos atributos de Deus. E então, de Deus deriva-se toda a justiça que a gente possa aplicar em todos os aspectos. Então nós temos justiça na vida espiritual. Deus precisava que Jesus morresse na cruz. Isso é justiça. A gente não entende muitas vezes esse mecanismo de Jesus ter ido à cruz, mas era para satisfazer a justiça de Deus. Alguém justo tinha que morrer, alguém inocente tinha que pagar pelos injustos. Isso é um aspecto que talvez seja o mais importante do Evangelho.
Mas justiça também se evidencia na nossa vida cotidiana. Ou seja, eu vou agir corretamente, mas com base na vontade revelada de Deus. Deus diz, por exemplo, que como pai, eu não posso provocar a ira aos meus filhos. Está escrito na Bíblia. Alguém já leu isso aqui na Bíblia? Quem já leu? Ixi, meu Deus do céu. Vamos ler a Bíblia, gente. A Bíblia, vocês estão com preguiça. Não. Vamos lá, você vai levantar a mão agora. Agora você vai levantar a mão. Com preguiça de levantar a mão. Quantos aqui já leram em algum lugar da Bíblia em paz? Não provoquem a ira aos seus filhos. Baixa a mão. Quantos já leram? Baixa a mão. Quantos já leram? Baixa a mão. Pronto, agora você levantou a mão. Agora você fez. Está me dando até calor agora. Gente, a Bíblia diz: não provoque a ira aos seus filhos. É a vontade de Deus, a vontade revelada. Então, quando eu não provoco a ira aos meus filhos, eu estou sendo o quê? Justo, porque eu estou cumprindo a justiça de Deus expressa na sua palavra. Quando eu provoco a ira aos meus filhos, eu estou sendo o quê? Injusto. Mas eu não só vou ficar com a parte dos pais, né? Eu vou ficar agora, vamos colocar agora para os filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais. Filhos, honrem pai e mãe. Quem já leu isso aqui na Bíblia? Teve gente que levantou a mão, vamos lá. Quem já leu isso aqui na Bíblia? Quando um filho honra pai e mãe, ele está sendo justo. Quando um filho desonra pai e mãe, desobedece seu pai e sua mãe, ele está sendo injusto. Esse é o conceito bíblico de justiça. Olha como é diferente do que a gente muitas vezes está acostumado. Claro, eu quero colocar a justiça com J maiúsculo, a justiça de Deus. Deus é justo, e todas as outras ações, elas vão de reboque à justiça de Deus. E Cristo ter ido à cruz do Calvário satisfez a justiça de Deus, certo? Jesus se fez pecado e agora Ele pode nos tornar justos. Esse é o ato principal, tá? O principal da justiça de Deus é o fato de Jesus ter morrido na cruz por nós pecadores, o justo pagando o preço pelos injustos. A partir daí, a gente pode viver uma vida de justiça. É baseado em nós mesmos? Não, é baseado no que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém? Antigamente, eu lembro que na época que eu era novo convertido, as pessoas se tratavam, os crentes se encontravam e diziam: fala, pecador, um com o outro. E aí, pecador? E teve um que eu achei interessante. Ele disse assim: eu sou pecador, mas eu sou pecador justificado. E é verdade. Nós somos pecadores, sim, mas agora somos justificados pela fé. Há uma grande diferença. Então, pecadores justificados diante de Deus são considerados o quê? Justos. O que realmente Jesus quis dizer com fome e sede de justiça? Primeiro vamos para o conceito de fome e sede. Seria coisas equivalentes. Fome e sede é uma necessidade fisiológica. Fisiológica. É do teu corpo. Os seres vivos, eles têm fome e sede. Uma pedra não tem fome e sede, mas seres humanos, animais, plantas têm fome e sede. Bactérias têm fome e sede. É diferente da gente, o mecanismo de saciar a fome e a sede, mas fome e sede é uma necessidade interior. Então,
todo ser humano, biologicamente falando, nasce com fome e com sede. E agora Jesus está traçando um paralelo. Espiritualmente, nós temos fome e sede. Assim como o nosso corpo precisa de comida e precisa de água, o nosso espírito precisa de justiça. Que eu já falei, justiça com J maiúsculo, que é quem? A pessoa de Deus em última instância. Ou seja, quando Jesus estava dizendo, bem-aventurados, felizes os que têm fome e sede de justiça, são aqueles que têm fome de Deus. Em última instância, claro, que isso vai trazer implicações. Mas Jesus estava dizendo, olha, é o supremo desejo na vida de uma pessoa de conhecer a Deus e de desfrutar de relacionamento com Deus. Que coisa linda. Eu e você nascemos com fome e sede, espiritualmente falando. Nós nascemos com fome e sede, por quê? Porque Adão e Eva, antes da queda, eles tinham fome e sede de Deus. Fome e sede de Deus não é consequência da queda. O homem não passou a ter fome e sede de Deus depois que caiu. Não. A Bíblia diz que todos os dias Deus vinha conversar com o homem na viração do dia, no entardecer. Eu não sei se você é como eu, mas eu amo pôr do sol. Eu também amo nascer do sol, mas como eu durmo muito, eu vi poucos nasceres do sol na minha vida. Vi poucos. Estou sendo bem sincero com vocês, né? Pessoal, vamos para a praia, vamos ver o nascer do sol. Eu vamos. Mas eu gosto de dormir. Eu acho que o sono das 4 da manhã, das 4h30, das 5 é o melhor sono. Com um barulhinho de chuva, aí eu gosto, né? Eu gosto de chuva para dormir. Entre dormir e comer, eu prefiro dormir. Quem é comigo aqui desse? Ainda bem que eu não estou sozinho. O pôr do sol era o momento que Deus vinha conversar com o homem. Eu amo o pôr do sol. E o pôr do sol em mim, provoca esse sentimento, fome e sede. Interessante, espiritual, Estou vendo o pôr do sol e estou com fome e sede de comida e de bebida. Não, eu estou vendo o pôr do sol. Semana passada, não sei qual foi o dia, deixa eu olhar aqui, esse é o encontro. Segunda-feira passada, gente, o céu. Eu tirei uma foto dessa em Brasília, quando eu era aluno do Instituto Bíblico, bem parecida com essa. Segunda-feira da semana passada, se repetiu aqui, mas tinha algumas nuvens cinzas no meio, mas o pôr do sol estava belíssimo. Quando eu olhei pela janela da minha sala, lá na UFAP, digo, não, eu tenho que sair, eu tenho que ir lá para fora, eu tenho que ver isso, sem ser de dentro de uma sala, e eu preciso registrar isso. Pôr do sol em mim provoca fome e sede de justiça. Em mim provoca saudade de alguma coisa, e eu sei do que é. Saudade de intimidade, saudade de comunhão com Deus. O meu Criador, aquele que me criou, aquele que me conhece, quer ter comunhão comigo, quer ter companheirismo comigo. O que é um companheiro? Companheiro é aquele que come pão juntos. Vocês sabem que o pão é o alimento da humanidade há milênios. E a palavra companheiro, companheirismo, companhia, vem de comer pão juntos. E Deus quer essa fome e sede de justiça. Deus quer, irmãos,
provocar essa fome e sede, porque ela já está lá. Mas a gente vai saciar com outras coisas. E a minha mãe era do tipo que, chegando perto de meio-dia, eu dizia, eu quero pipoca. Ela disse, não. Eu quero chocolate. Não. Eu quero, a gente chamava na época, né, Nádia vai lembrar, ela é dessa época, confeito. Ela é da época de confeito. Eu quero um confeito. Para quem não sabe o que é confeito, bala. A balinha. Mamãe, eu quero confeito. Não. Ela dizia, sabe por quê? Porque você vai almoçar. Se você comer alguma coisa doce agora, 1 hora antes do almoço, você não vai querer almoçar. E eu não entendia. Por quê? Porque uma balinha não vai encher meu estômago. Entre aspas. Uma balinha, um confeito, um pedacinho de chocolate, vai liberar a glicose. E a fome é um mecanismo de quê? A glicose baixou, então a fome, ela é ativada. E minha mãe, no seu senso comum, ela não sabia o mecanismo fisiológico, ela não estudou, né, biologia, mas ela sabia que se eu comesse algo doce, 1 hora antes do almoço, eu não comeria na hora do almoço o que eu deveria comer. E na verdade, a verdadeira comida era do almoço: feijão, arroz, carne, legumes, verdura. A verdadeira comida era aquela, mas se eu comesse outra coisa, eu deixaria a verdadeira comida. Então, isso acontece conosco espiritualmente. Nós estamos com sede e fome de justiça o tempo todo. Nós estamos com sede e fome de Deus o tempo todo. O problema é que nós estamos comendo o chocolate, a pipoca, chupando o confeito. E aí não temos fome de justiça. A gente não, na verdade a gente tem fome de justiça, mas por comer essas outras coisas, a gente não consegue se alimentar de Deus. Vocês estão entendendo? E quando você vai para Deus, você está o quê? Satisfeito, entre aspas. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão para não constranger. Eu vou levantar a mão porque eu já passei. Eu já vivi a experiência de fome. Ter fome mesmo. Quando eu morei na Bolívia, era bem racionada a comida, era um grupo muito grande e a gente não tinha dinheiro suficiente para comprar comida para todo mundo. Então era racionado. Então, por exemplo, eu comia 2 pãezinhos, o pão boliviano na época, né? Não sei hoje, mas naquela época era um pãozinho redondo desse tamanho, eram 2, com uma canequinha de chá mate. Não esse mate que a gente tem, o mate queimado, mas era o mate do chimarrão, que fazia o chá quente. Eu não gosto, tá? Não me ofereça, por favor. Pode ficar com o seu chamado, com o seu chimarrão. Eu tomava isso e os 2 pãezinhos. Gente, isso eu comia 7 da manhã. 8 da manhã, começava a roncar. 9 da manhã, e a gente ia ler a Bíblia, a gente ia orar, a gente tinha, né, o estudo. Eu não me concentrava. 10 da manhã, 11 da manhã, meus irmãos, eu emagreci e fui me pesar uma vez e eu estava com 52 quilos. Tinha um pastor também, bem magro, e quando a gente se abraçou, ele chorava de um lado e eu do outro. E a gente era ruim, né? Que adolescente jovem, e na surdina a gente chamava ele de Tutankhamon. A múmia de Tutankhamon, porque ele tinha um queixo bem grande, as bochechas já não existiam, estavam para dentro, secou, e eu fui abraçar ele uma vez, a gente começou a chorar, de tão magro que a gente era. Mas por quê? Porque eu não tinha uma ingestão diária suficiente de calorias para a sobrevivência. Então meu corpo começou a comer ele mesmo, as gorduras,
Daqui a pouco não tem mais gordura, o corpo vai se alimentar da massa muscular, e daqui a pouco vai ficar só pele e ossos, como a gente vê aquelas fotos daquelas crianças na África, que é terrível aquilo, né? Só pele e osso. Então, eu vivi a experiência, não de ter fome completa, absoluta, de não ter nada o que comer por dias e dias e dias, não. Tinha o chazinho mate e tinha os 2 pãezinhos. Na hora do almoço era uma canequinha de arroz, pegava uma canequinha que vendia margarina, aí media e colocava, era assim, mais ou menos isso aqui de arroz. 250 gramas de carne para 25 pessoas, então só fazia um caldo mesmo, certo? Às vezes tinha uma verdurinha, ou seja, eu comia 1h da tarde, 2 horas eu estava com fome, 3 horas eu estava com fome, 4 horas, ou seja, a fome ela era constante. E aí eu comecei a observar na porta da igreja, que a gente morava numa igreja, na porta da igreja passavam uns caminhões. O que é que tem nesse caminhão? Cana de açúcar, caldo de cana, sacarose, alegria, vida, energia. Aí o caminhão era uma estrada de terra, o caminhão sacolejava, derrubava cana, e a gente ia recolher as canas ao longo da estrada, pegava as canas, descascava e chupava. Então eu passava a manhã chupando cana, lendo a Bíblia, chupando cana, de tarde chupando cana. E interessante, quando eu chupava a cana, parecia que eu recebia uma dose assim de testosterona. Por 1 hora eu ficava feliz, eu ria novamente. Por quê? Porque eu estava com fome, eu ficava mal-humorado, reclamando, eu ficava chateado. E aí quando a sacarose entrava, que se transformava em glicose, energia para as células, agora eu consigo me concentrar. Então, a fome que existia, né, em minhas células, pediam energia, pedia alimento. E o caldo de cana era o que me dava esse alimento. Então, não vou perguntar aqui, mas talvez alguém aqui já viveu até uma situação pior do que essa. Pastor, eu já passei dias, eu já passei semanas, eu já passei meses sem ter o que comer. Quem sabe alguém aqui, por alguma situação extrema, já viveu isso. Então, você sabe o desespero que é. Porque eu, com tão pouco, irmãos, eu entrava num nível de desespero. E é isso que Jesus está nos ensinando aqui. Um coração que anseia por desfrutar de Deus. E somente quando a gente encontra Deus é que a gente está saciado. Então talvez a nossa busca por fama, por título, por riqueza, por construir, por comprar. E olha que eu estou construindo agora. Mas talvez a nossa sede, a nossa fome, ela está sendo desviada. A nossa sede e fome é por Deus, é de justiça, da verdadeira justiça. Mas nós estamos por outros caminhos. Como eu citei aqui, o pôr do sol provoca em mim esse sentimento de saudade, porque Adão e Eva se relacionavam perfeitamente com Deus. O pecado entrou e destruiu esse relacionamento, e deixou um vazio no coração do homem. Desde então, há um buraco no coração do homem do tamanho de Deus. Há um vazio que só pode ser saciado por Deus. Você pode casar, você pode ter filhos, você pode ter um bom emprego, você pode ter um bom salário, você pode viajar, você pode ter um carro, 2, 3, depois você vai querer um avião, depois você vai querer um helicóptero, você tem uma casa aqui, você quer outra, aí você quer uma casa de praia, você quer uma casa de campo, aí você janta aqui ou almoça no restaurante mais fino de Garanhuns, mas isso não te satisfaz, então você quer ir para Recife, você quer ir para São Paulo, você quer ir para Paris. Por quê? Porque a busca ela é insaciável.
Você tem sexo com uma mulher, aí você quer ter sexo com outra. Sexo é igual. Já viram que sexo é igual? Claro que eu não vou dar aula aqui, né? Tem uma sexóloga aqui na nossa igreja, gente. Está se formando. Não vou dar aula de sexo aqui. Mas sexo é igual. É o mesmo mecanismo. E por que as pessoas têm que trocar de parceiros? Por que homens e mulheres têm que trair seus cônjuges? Já pensaram nisso? Que não é o sexo por sexo, embora alguns estejam viciados sexualmente, mas é o prazer que isso traz, é a endorfina, a palavra da moda, que isso libera. Por que alguém tem que evoluir do cigarro para o baseado, e do baseado para uma droga mais forte, mais forte, mais forte, do álcool? Não, era só uma cervejinha, e vai, não, era só socialmente, e vai aumentando, por quê? Por que somos consumistas? Nós temos que questionar isso. Cristiane tinha uma amiga que recebia ela em São Paulo. Ela dizia: Cristiane, toda vez que eu estou me sentindo vazia, eu vou para o shopping. Eu digo: é chilique de rico, Cristiane. Chilique de rico. Gente, aconteceu uma coisa tão engraçada ontem. Vou contar aqui, a irmã acho que não está aqui não, mas eu vou contar, depois eu repito. A gente foi para Arco Verde. Em Arco Verde não tem shopping. Mas garanhuense, com sede e fome de shopping, viram uma placa na estrada: Shopping Arco Verde. Botaram na cabeça que tinha. Claro, se tinha uma placa, né? Para que vão botar? Diabo vai colocar uma placa numa rodovia dizendo shopping, apontando. A gente almoçou, a irmã: vamos, pastor, para o shopping. Eu: shopping? Shopping Arco Verde. Eu disse: irmã, há 1 ano atrás não tinha shopping aqui. Só se construíram em 1 ano, em tempo recorde. Pode ser. Pergunte para o garçom se tem shopping aqui. Aí ela foi para o garçom: garçom, o shopping daqui. Aí ele: shopping? Não, aqui não tem shopping não. Aqui tem um terreno que vai ser o shopping. A placa está indicando o terreno. Cara, eu ri muito com isso. Porque a gente tem fome e sede de shopping, né? A gente não tem um shopping em Garanhuns, então a gente quer um shopping. E essa amiga de Cristiane, ela dizia isso: todas as vezes que eu me sinto vazia, eu tenho que comprar alguma coisa. Eu nem preciso comprar, mas quando eu compro, isso, no momento, alivia a minha dor. Veja, fome e sede é a mesma. A fome e a sede é a mesma aqui nesse lugar, para todos nós. A mesma fome e sede que eu tenho, você tem também. A questão é: onde estamos preenchendo essa fome? E uma pessoa, queridos, que nasceu de novo, pensa comigo, tem fome e sede de imitar as atitudes de Jesus. Uma pessoa que nasceu de novo, ela quer se parecer com Cristo. A gentileza de Jesus, a compaixão de Jesus, a obediência, a submissão, as reações que Jesus teve, a sua honestidade, a sua verdade. Eu estou buscando a justiça de Deus, então eu quero que a justiça de Deus apareça na minha vida, de forma prática. Eu não suporto o engano, eu não suporto o suborno, o roubo, a injustiça, mas eu tenho prazer no que é correto. Ter fome e sede de justiça significa que queremos, irmãos, ser livres do pecado. O pecado que tenazmente nos assedia. A palavra tenazmente, lá de Hebreus, significa insistentemente. É como uma coisa que está assim, pegando no teu pé. É uma coisa que está correndo atrás de você. O pecado insiste conosco. E sede e fome de justiça. Eu quero ter as atitudes de Jesus. Não apenas atitudes externas, mas algo no íntimo. Eu quero que o meu coração
Esteja livre desse desejo de pecar o tempo todo. Você entra em crise quando você peca? Se você não entra, se você não sente nada, então duvide se você nasceu de novo, tá? É só para você refletir aí. Eu peco, eu não sinto nada. Eu vou a ambientes que desonram a Deus, que ferem a santidade de Deus. Eu tenho conversas que ferem a santidade de Deus e eu não sinto nada. A gente lá em casa, por exemplo, está assistindo um filme. Esses dias era só eu e Cristiane. Mas começamos a assistir um filme de Cristiane e não dá não, para gente assistir esse filme não. Não dá. É muita cachorrada, né? No português popular. É muita piléria, como dizia a minha mãe. Vamos botar legenda. Não adiantou. Porque eu entendo os palavrões em inglês. Digo, não, Cristiane, não dá não. Nosso ouvido não é latrina. E nossos olhos também não são porta para estar entrando esse tipo de coisa. Por quê? Porque pode ser uma comédia engraçada, mas comédia americana parece que tem que ter safadeza no meio. A gente estava assim, querendo relaxar, vamos assistir um filme, quase eu não assisto filme. Não dá. A gente fala isso para os meninos, começa a assistir um filme, aquele monte de palavrão. Porque uma coisa é um palavrão no meio do filme, outra coisa é aquele filme Tropa de Elite. É um filme muito bom, mas assim, irmãos, fere os meus ouvidos. Eu não sei você, mas os meus ouvidos eu não consigo, me incomoda. Meu Deus do céu. É lá no meu ambiente de trabalho, é um abençoado que chega lá, de 10 palavras que ele fala, 9 é palavrão. Porque homem tem que chamar palavrão. Ele capricha. Digo, pronto, ele está mostrando agora que é homem aqui. Porque é palavrão. Eu digo, meu Deus. E temos mulheres na nossa sala. Tem duas damas na nossa sala. E o cara chega lá. Um dia desse eu me levantei. Eu disse, não, vou sair, vou ficar um pouquinho lá fora. Sem nada contra ele. Ele é uma gente boa. Mas ele tem um linguajar podre. Já faz parte do vocabulário dele. Fere os meus ouvidos, irmãos. Quando sai, eu até disse lá, gente, pelo amor de Deus. É uma pessoa que não consegue dizer uma frase sem um palavrão no meio. E volta, e aí parece que o diabo futuca mesmo nele. Ele diz, agora chama, vai, chama. Chama porque Marcos está aqui. Meu Deus do céu, que Satanás, vai para outro canto, homem. Tu tem que vir me cutucar aqui. Então assim, você tem que ter as atitudes internas que agradam a Deus. Não são apenas atitudes externas, também, porque o interno se revela no externo. Mas atitudes internas. O tipo de conversa que a gente tem. O tipo de pessoa que a gente convive. Que a gente se relaciona. Os conteúdos que a gente consome. Entendem? Isso tem que gerar em nós fome e sede de justiça. Nós estamos caminhando para o final, mas vamos ler o Salmo 42. Olha o que o salmista diz sobre fome e sede de justiça. Como suspira a corça, Salmo 42, versos 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. A corça é um animal que cheira onde tem água. E a corça vai até as fontes das águas com rapidez. Então o salmista está dizendo, eu sou como esse animal que suspira pelas correntes de águas. Assim por ti, ó Deus, suspira. Os teus suspiros, os meus suspiros, essa semana Deus me corrigiu. Marcos, está suspirando de dívida. Teu suspiro é de dívida. O Espírito Santo falou comigo assim, no meu pé do ouvido assim. Porque eu passei a semana toda assim. Aí teve uma hora que eu fiz isso, eu senti o Espírito Santo. Dívida, preocupação. Você não está suspirando por mim.
Como a corça anseia pelas águas, assim minha alma suspira. Suspire aí agora, vamos lá? Sabe quando a gente suspira e canaliza para Deus? Fome e sede de justiça. Eu estou falando de algo, irmãos, que eu estou vivendo. Eu não estou pregando aqui algo que Deus não está me desafiando a viver hoje. Exatamente nesse momento que eu estou vivendo, Deus está dizendo: eu quero o teu suspiro por mim. Você tem seus compromissos, você tem suas dívidas, você tem seus boletos, você tem fatura, né? Você tem que administrar isso e aquilo. Mas eu quero que você suspire por mim. Olha o que esse homem, Darby, John N. Darby, olha o que ele disse. Essa frase está aqui nesse livro, Estudos do Sermão do Monte. Compre. É uma leitura densa, tá? Não é leitura assim, que você... aquela leitura assim, bem levinha, né? Superficial, água com açúcar, não. Isso aqui é uma leitura densa. Você precisa parar mesmo e ler se concentrando, senão você não consegue extrair o que o Lloyd Jones... Mas isso aqui é profundo demais. E olha o que ele repetiu aqui. O Lloyd Jones repete o Darby: ter fome não é o bastante, é mister. É necessário que eu esteja realmente morrendo de inanição, para que possa saber o que está no coração de Deus a meu respeito. É uma fome profunda. Queridos, enquanto o filho pródigo estava com fome, preste atenção aqui. Enquanto o filho pródigo estava com fome, o que foi que ele fez? Comeu das bolotas, das alfarrobas que alimentavam os porcos. Mas quando ele teve inanição, ele fez o quê? Vou para o meu pai. Eu gostei muito disso aqui. Porque às vezes a gente está como filho pródigo, com fome, mas a gente ainda está se alimentando, né, das coisas deste mundo, do dia a dia, que vai nos distraindo, é a rede social, é como o Marcos falou aqui, né? Se você for olhar quanto tempo você gastou em rede social, nos iPhones tem um relatório semanal. Observa, vai lá. Não sei se no Android tem também, deve ter. Relatório semanal de onde você esteve no celular. Olha lá, quanto tempo você gastou no Instagram? Quanto tempo você gastou no WhatsApp? Quanto tempo você gastou? Então, enquanto a gente está só com fome, a gente se alimenta de qualquer coisa. Mas quando você chega no estágio de inanição, inanição é completo desespero. Aí você diz: vou para o meu pai. Aí é como se Deus estivesse dizendo assim: finalmente, finalmente você veio para o lugar certo, porque você não vai conseguir saciar em outras coisas. Então, eu preciso, irmãos, estar com essa consciência da minha profunda necessidade da presença de Deus. Você sabia que não ter fome é um sinal de doença grave? Uma pessoa que não sente mais fome, ela está doente, gravíssimo. A fome é um sinal de vida. Se eu estou sentindo fome é porque eu estou vivo. Quando eu não tenho fome por Deus, pelas coisas de Deus, exemplo, estamos há 2 horas aqui, meio-dia, eu tenho meu cronômetro. Não precisa ficar me olhando com esse olhar, me pressionando para eu terminar. Pastor, mas é porque eu estou com fome. Eu também estou. Mas, gente, vamos parar para pensar. Nós passamos 2 horas aqui. Vamos encerrar daqui a 10 minutos, 2 horas e 10, às vezes 2 horas e 15. Mas vamos ser bem sinceros. Quem aqui já assistiu um filme de 3 horas, tipo Lista de Schindler,
Coração Valente. Tem uns filmes assim. Titanic é 3 horas também, é? Já assististe quantas vezes Titanic? 10 vezes. Pronto, vou usar ele como exemplo. O cara gosta de Titanic, viu? De Kate Winslet e Leonardo DiCaprio. Por ele gostar tanto daquele filme, daquela música, daquela cena, né? Na polpa do barco, ele já despendeu 10, no mínimo, 10 vezes de 3 horas. Passou rápido. Toda vez que você assiste Titanic, se fosse para a gente assistir hoje, eu vou para lá, para a gente comer uma pizza e a gente assistir Titanic, você assistiria de novo? Ia passar rápido. Sabe por quê? Porque naquilo que a gente coloca o coração, naquilo que você despeja a tua fome e tua sede, passa rápido, você nem nota. Então, se 2 horas no culto te incomoda, eu quero te dizer, você está com sintoma de inanição. Não para as coisas de Deus. Você está tão alimentado das coisas do mundo, das coisas desta terra, que as coisas de Deus não provocam mais fome e sede correspondente. Leva contigo o conselho de Naná. Naná é minha mãe. Nanazinha dizia: não coma nada antes do almoço. Você vem para o culto, vem com sede, vem com fome, vem desesperado. Senhor, não importa se for 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, não importa, Deus, eu tenho fome e sede de justiça. Amém, meus irmãos? Porque se você encher a barriga das outras coisas, você não vai chegar nesse nível de desespero por Deus. E eu termino com algumas decisões para a gente ter fome e sede de justiça. Primeiro, a oração. A oração, ela vai gerando isso em nós. Para começar a orar, às vezes é bem difícil. Bem difícil. Mas quando você começa, é interessante, que o motorzinho, ele gira. E aí de 5 você vai para 10 minutos, para 15, para 20. Vai girando. A oração, ela tem o poder de gerar o quê? Fome e sede. Amém? Leitura da palavra. Também. É o mesmo mecanismo. Você começa a ler um capítulo, você quer ler 2, você quer ler 3. Você vai gerando mais fome, mais sede. A própria Bíblia vai fazendo isso por você. E eu falei domingo passado no Tadel, um hábito repetido por 21 dias. Um hábito não, uma ação repetida por 21 dias, no mesmo horário, no mesmo local. Uma ação repetida por 21 dias, no mesmo horário e no mesmo local, vai gerar um hábito. Teste. Eu te desafio. Você vai me dizer se deu certo ou não. 21 dias fazendo a mesma coisa. Se é orando, se é lendo a Bíblia, a mesma coisa. 21 dias, no mesmo horário, no mesmo local. Disciplina, 21 dias. Depois de 21 dias você já faz de forma automática. Porque gerou um hábito. E um hábito vai gerar o quê? Um estilo de vida. E um estilo de vida vai gerar caráter. Então orar, ler a palavra. Outra coisa que ele indica, o Lloyd Jones: leia biografias de santos, dos homens e das mulheres de Deus. Os homens e as mulheres de Deus que viveram nesta terra, nós consideramos como santos, não no conceito canonizado, de que está no céu intercedendo por nós. Não, mas foram santos, santas, pessoas tementes a Deus que passaram nessa terra. Leia a história desses homens. Inclusive nós estamos com livros agora aqui na nossa igreja, e tem um deles que é Generais de Deus. Tem Heróis da Fé. Leia biografias. Quando a gente lê a história dessas pessoas, a gente compara com a nossa história. O senso de justiça aumenta. Por quê? Porque esses homens e mulheres viveram um nível de justiça, e a gente vai ter que fazer o quê? Elevar a nossa. Outra coisa,
Se associe com outros famintos e sedentos. Eu termino com isso, irmãos. Pare de se associar com gente que não tem compromisso com Deus, que não tem fome e sede de Deus. Se associe com gente mais faminta do que você. Amém, irmãos? Às vezes tem amizade que a gente tem que só leva a gente para longe de Deus. Quantos nesse festival de inverno em Garanhuns é um teste. É um teste para ver quem realmente é crente. Viu? Onde estão? Onde estão alguns? Talvez por estarem associados com pessoas erradas. Pessoas que não têm sede e fome de Deus. Essas pessoas são um atrativo. São um chamariz, um imã. Eu tenho que me associar, como o salmista disse, eu sou amigo dos amigos de Deus. Ontem eu fui para Arco Verde, irmãos. Eu não fui assim, estou sentindo muita vontade de ir. Já estava na minha agenda de ir, na sexta-feira. Mas por conta dessa cirurgia de Cristiane, eu disse, Cristiane, é melhor a gente só ir sábado. E a gente ficar ou manhã e tarde, ou tarde e um pedacinho da noite. Mas já estava na minha agenda. Por quê? Porque eu quero estar, e o nome da conferência era Famintos, né? Então, eu quero estar onde pessoas com sede e fome de Deus estão. Não é um encontro apenas social, meus queridos. Nós estamos querendo ir para a igreja para ter encontro social. Ai, como foi legal o culto. Isso é suficiente para a nossa fome e sede? Um encontro social? Não. Uma boa música? Irmãos, nós já passamos desse ponto. Eu venho para o culto para uma boa música. Primeiro que a música não é para você, é para Deus. Já está errado daí. Se a música é para você, então não é culto. Não é culto. Vamos colocar outro nome. Vamos colocar show, entretenimento, apresentação. Não tem problema. Mas vamos ser sinceros. Não, eu fui para uma apresentação. Beleza. Agora, se você foi para um culto, não é para você. O culto é para Deus. Você veio aqui para dar a Ele. Porque enquanto nós damos, nós recebemos. Amém? Então assim, irmãos, vamos nos associar com gente mais sedenta e faminta. Convida gente na tua casa, gente de Deus. Faz uma comidinha gostosa. Faça um churrasco, me chame. Mas já diga, pastor, traga o violão. Vou levar o violão com muito prazer. Não, gente, depois de uma picanha, um violão vai sair, macio. E vamos buscar a Deus. Vamos ter um tempo de oração. Vamos ter um tempo de adorar. Isso é comunhão. Pastor, isso não é fanatismo, não? É não. Porque quem vai tomar cachaça e beber, faz isso ou não faz? Uma rodinha de pagode. Que Deus perdoe. É ou não é? Você não era assim não antes? Vamos ter comunhão. Comunhão no mundo é o quê? É bebida, é uma carninha e música. Por que na comunhão dos crentes, se a gente fizer isso, é fanatismo? Porque está faltando fome e sede. Está faltando fome e sede. Então te associa, vem para o culto. A gente está associado aqui, É uma santa associação. Você se associa com alguém. Observa quem está no culto levantando as mãos. Eu me inspiro em pessoas que estão assim. Quando eu estou aqui ministrando louvor, eu sei que eles são assim também. Por isso que eu fico na frente. E eu quero até, eu vou inspirar meus irmãos. Imagina eu aqui na frente com a cara. Eu falei, misericórdia. Se nem o pastor está cantando e louvando, imagina o povo. Eu quero demonstrar isso. Eu olho para o lado, eu olho para o outro. Eu me associo com gente que tem fome e sede de justiça. Vamos nessa, meus amigos, meus amiguinhos. Vamos lá, vamos ficar em pé para a gente orar e encerrar. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Ter fome não é o bastante. Deixa essa frase aí, gostei. Ter fome não é o bastante. Eu quero estar com inanição.
Eu quero estar no nível de fome e de desespero por Deus, pelas coisas de Deus, pela justiça de Deus, pelo caráter de Deus. Eu quero me parecer com Jesus. É isso que eu quero. Eu quero que minhas conversas, minhas palavras, minhas atitudes, meus pensamentos, eu quero que aquilo que eu veja nas redes sociais, eu quero que aquilo que eu assista, que isso me leve a ter fome e sede do Senhor. E aquilo que me afasta dele, eu quero eliminar. As distrações. Senhor, eu sei que você está me corrigindo, porque o meu suspirar não está sendo pelo Senhor. O meu suspirar está por preocupações, por contas, por dívidas, por compromissos. Mas você quer o meu suspirar, Jesus. Como a corça anseia pelas águas, assim por ti eu anseio, ó Deus. Levanta o teu olhar para Ele, antes de você sair por aquela porta, meu irmão. Antes de você voltar para sua casa, e o restante desse domingo, você ter talvez mais um tempo com Deus em casa, para converter seu coração, para aquecer seu coração. Nós não queremos estar como pródigo, comendo as alfarrobas dos porcos, porque ainda a fome não é suficiente, o desespero ainda não bateu o suficiente. Mas quando a fome e o desespero bate, eu vou voltar para a casa do meu Pai. Eu vou voltar para o meu Pai, porque na casa do meu Pai até os trabalhadores têm fartura. Eu vou voltar para a casa do Pai, porque lá os trabalhadores são tratados como filhos. Senhor, gera fome e sede. Põe a mão no seu coração. Ore por você mesmo agora. Gera fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Serão fartos. Sacia a minha fome. Sacia a minha fome. Peça a Ele. Sacia a minha sede. Que nada neste mundo esteja ocupando o lugar do Senhor. Eu não quero me alimentar de outras coisas para encher o meu estômago de coisas vazias e não ter mais fome por Deus. Eu quero estar com o meu estômago espiritual vazio. Oh, eu quero estar num nível de desespero que somente o Senhor preencha. Oramos nessa manhã. Temos tantas